E aí, meus sabidos, tudo bem com vocês? Eu sou a Erika Santos e sejam muito bem-vindos ao Potter Sabido. Eu sei que você está aqui nesse vídeo porque você admira a professora Minerva McGonagall, uma mulher extremamente forte e muito poderosa. Então já aceita a tua carta de Hogwarts porque ela acabou de chegar. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação para você não perder nada dos próximos vídeos e deixa o teu joinha para a professora Minerva ver que você gostou do vídeo dela e aumentar suas notas em Transfiguração. Minerva McGonagall nasceu no dia 4 de outubro de 1935 nas terras altas da Escócia. Seu pai era um pastor presbiteriano trouxa, o reverendo Robert McGonagall. Quando jovem, Robert apaixonou-se por uma moça que morava ali no mesmo vilarejo que ele. Ela chamava-se Isobel Ross. Todos os moradores trouxas ali daquele vilarejo acreditavam que a Isobel estudava em um internato inglês. Ela saía ali para o período de aulas e ficava meses e meses fora de casa, quando, na verdade, ela estava indo estudar mesmo em Hogwarts. Só que os trouxas não tinham nem ideia de que ela era uma bruxa, então eles acreditavam que ela estava indo estudar em um internato. E o Robert, ele também acreditava nisso, que ela estudava lá nesse internato. Robert e Isobel, então, começaram ali um namoro. Só que a Isobel sabia que os pais dela eram muito tradicionalistas e não iriam aceitar o namoro dela com um trouxa. Então a Isobel toma uma decisão para não afetar nenhum dos lados e decide não contar para Robert que ela possuía o dom da magia. Então ela resolve ali não contar para Robert que ela era uma bruxa. Ela era uma bruxa muito talentosa. Ela simplesmente se graduou ali na aula de feitiços em primeiro lugar e ela era capitã do time de quadribol da época dela. Aí aos 18 anos de idade ela resolve fugir então com Robert para eles poderem viver uma vida de casados. E já um tempinho ali depois do casamento, eles têm a primeira filha deles, que é a pequena Minerva McGonagall. E nos primeiros dias de vida, Minerva já apresentou alguns pequenos sinais ali de magia. Simplesmente alguns brinquedos que estavam lá nas prateleiras mais altas do quarto apareciam dentro do berço dela, ou as gaitas de folha do pai que estavam lá na outra sala começavam a tocar, e isso aparentemente fazia com que a Minerva desse muita risada. Isobel, notando isso na filha, ficou com medo que Robert descobrisse sobre o seu dom de magia. E aí ela resolve contar toda a verdade para o seu marido, só que ele não gostou muito da situação. Ele amava muito ela, mas a confiança havia sido quebrada. A Minerva cresce então vendo aquele cenário ali entre os pais de desconfiança e vendo como era difícil viver no mundo trouxa, tendo que esconder a sua magia. Mais tarde, o casal McGonagall tem mais 2 filhos, os meninos Malcolm e Robert Jr. E tanto Malcolm como Robert Jr. também apresentaram ali alguns sinais de magia logo nos primeiros dias de vida. E com isso a Minerva passa a ajudar a mãe ali a cuidar dos 2 irmãos mais novos e a ensinar a eles como eles deveriam se portar em um mundo trouxa, explicando que não seria nada fácil eles viverem nesse mundo e que eles deveriam esconder o dom da magia que eles possuíam. Aos 11 anos de idade, Minerva McGonagall recebe a sua carta de Hogwarts e logo na noite de seleção ela já chamou a atenção da escola inteira, quando ela se revela então ser uma Hextall. O chapéu seletor ficou simplesmente 5 minutos e meio para decidir se ia colocar a Minerva na casa da Grifinória ou na casa da Corvinal, e acabou decidindo por colocar ela na casa da Grifinória. Hextall é o termo utilizado ali quando o chapéu seletor demora mais de 5 minutos para escolher uma casa onde o aluno vai ser colocado, porque ele vê que o aluno então seria qualificado para 2 casas, então ele fica nessa dúvida e demora muito tempo para decidir em qual vai colocar. E logo ali no início da sua passagem de Hogwarts, Minerva apresentou um grande talento em transfiguração, sendo orientada por ninguém mais, ninguém menos do que Alvo Percival Wulfrico Brian Dumbledore. E esse talento que ela possuía fez ela ganhar um prêmio de destaque em Transfiguração ali alguns anos depois. Ela foi a aluna com as melhores notas dos nons e niens de sua época. Ela era uma excelente jogadora de quadribol. Porém, ali no jogo entre a Grifinória e a Sonserina, ela acabou tendo uma queda muito feia, o que ocasionou nela várias contusões, várias costelas quebradas, o que acabou tirando ela do time. Minerva é tão talentosa que ela conseguiu se tornar uma animaga, que é um processo muito difícil. A forma animaga da Minerva é um gato com a pelagem assim bem parecida com os pelos do tigre, né, com a cor do tigre,
E em volta ali dos olhos dela tem o formato dos seus óculos. Após se formar em Hogwarts, o Ministério oferece para Minerva um cargo lá no Departamento de Execução das Leis da Magia. Só que antes dela ir para Londres, ela resolve voltar ali para o vilarejo onde ela morava e passar um último verão junto com a sua família. Só que nesse tempo ali no vilarejo, ela acaba seguindo os mesmos passos de sua mãe. E foi a única vez que essa mulher resolve de perder a cabeça e fazer ali uma coisa sem pensar. Ela apaixona-se então por um trouxa chamado Dougal MacGregor, que era filho de um fazendeiro local. E antes mesmo que a Minerva pudesse esperar, o Dougal estava ali ajoelhado pedindo ela em casamento. E ela simplesmente aceita o pedido dele. Minerva vai para casa decidida a contar tudo para os seus pais ali sobre o seu noivado. Só que ela passa a noite inteira pensando ali no seu futuro, se seria viável ela ter um casamento com o trouxa, porque ela já tinha visto que a sua mãe tinha passado com o seu pai. Pela manhã, Minerva vai até Dougal e diz que não vai mais casar com ele e desfaz o seu noivado. Ela estava ciente de que se ela casasse com ele, ela teria uma varinha trancada e os filhos forçados a mentir o resto da vida. 3 dias após romper o noivado, ela vai para Londres para começar então a sua carreira ali no Ministério da Magia. A Minerva era extremamente talentosa no trabalho, ela trabalhava muito bem, só que ela estava infeliz com a atitude de alguns de seus colegas. E naquela época, alguns bruxos achavam ali muito bonito ser antitrouxas. E Minerva amava muito 2 pessoas que eram trouxas. Um era seu pai, Robert McGonagall, o outro era Dougal, que por mais que ela tivesse rompido o noivado com ele, ela ainda o amava demais. Aí, por conta dessa infelicidade que ela estava tendo no trabalho, ela envia uma carta para Hogwarts, pedindo então um cargo de professora. Algumas horas depois, a carta é respondida por Alvo Dumbledore, que oferece para ela um cargo como professora de transfiguração. Aí ela aceita então o cargo de professora de transfiguração, vai lá para Hogwarts e começa a dar suas aulas. E o tempo foi passando e a Minerva, com aquele amor entalado no peito dela, guardava então umas cartas que ela havia trocado com o Dougal antes deles romperem o namoro ali, o noivado. E ela guardava essas cartas em uma caixinha embaixo da cama dela. E ela guardava justamente porque no pensamento dela era melhor ela ter essas cartas guardadas ali do que ter a sua varinha dentro de uma caixa. Aí nesse tempo ali, em uma das cartas que Minerva trocava com sua mãe, Isobel deixa escapar então que o Dougal havia se casado com a filha de um fazendeiro. Alvo Dumbledore encontra a Minerva em prantos, em lágrimas lá dentro da sala dela, e ela resolve então contar para ele o motivo da tristeza dela, conta toda a história ali que ela estava vivendo, que ela amava um trouxa e que ela não podia ficar junto com ele. Alvo Dumbledore oferece a ela ali então as suas sábias palavras de conforto e acaba contando para ela tudo o que ele passou na vida dele. E disso, os dois acabam se tornando grandes amigos. Mesmo muito magoada, Minerva continuou dando suas aulas lá em Hogwarts, só que ela mantinha ali uma amizade com o seu antigo chefe lá do ministério, o Elphinston Urquhart. Eu acho que é assim que se fala, Elphinston Urquhart. Durante as férias, ele foi visitar a Minerva lá na Escócia. Para sua grande surpresa, ele a propôs em casamento. E isso foi lá na casa de chá da Madame Pudfoot. Só que a Minerva entrou em choque porque ela amava muito ainda o Dougal e acabou não aceitando o pedido de casamento. Só que o Elphinston parecia brasileiro e não desistia nunca. Ele não desistiu de conquistar ela. Aí a Minerva recebe uma carta da mãe informando que o Dougal havia falecido. E isso pareceu libertar o coração da Minerva, porque ela acabou aceitando então o pedido de casamento de Elphinston. É que ela também tinha uma afeição por ele. Só que a Minerva tinha muito orgulho do seu sobrenome ter vindo de seu pai, e acaba não mudando e optou por ficar com o sobrenome McGonagall. O casamento deles estava muito feliz, eles foram morar ali numa casa em Hogsmeade. Eles acabaram não tendo filhos, só que a Minerva amava muito seus sobrinhos, que eram filhos de Malcolm e Robert Jr. O problema é que o casamento acabou durando só 3 anos. Elphinston teve uma morte precoce quando foi atacado por uma tentácula venenosa. E isso fez com que a Minerva ficasse muito triste e não quisesse mais morar ali no povoado de Hogsmeade. Ela volta a morar nos seus aposentos lá em Hogwarts, no primeiro andar do castelo. Minerva McGonagall sempre foi uma mulher de muita fibra e muita coragem. Ela dedica todas as suas energias até hoje para o seu trabalho,
porque é isso que a deixa feliz, isso a torna uma mulher de bem com a vida, com ela mesma. Ela é uma mulher muito reservada, o que faz com que pouquíssimas pessoas tenham conhecido de fato o que aconteceu na vida dela. Nem mesmo a família dela sabe o que ela passou, o que ela sentiu quando ela precisou fazer as suas escolhas. Exceto por Alvo Dumbledore, que quando eles acabaram se confidenciando ali o que cada um passou em sua vida, ele acabou se tornando o melhor amigo de Minerva McGonagall. E foi por todos esses motivos aí, por ela ter se apaixonado, por ela ter que escolher entre o amor da vida dela, entre o trabalho, por ela ter que tomar essas decisões tão difíceis na vida dela, justamente por ela guardar tudo isso para ela e arrumar forças aí para seguir em frente, que ela é essa mulher super poderosa e maravilhosa que a gente conhece e que a gente admira tanto. Se vocês gostaram de conhecer o exemplo de mulher que a Minerva é, deixa o teu joinha aí no vídeo, se inscreve no canal e já ativa o sininho de notificação para não perder nada dos próximos vídeos. E deixa aqui nos comentários embaixo o que você acha da Minerva, porque eu tenho certeza que ela vai amar saber. E daqui a pouquinho ela tá passando no vídeo aqui para dar uma olhadinha nos comentários. E se você deixar um elogio para ela aqui embaixo, ela vai aumentar suas notas. Então comenta, deixa um elogio para ela aí. É isso aí, meus sabidos, a gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!